Olá, estamos de volta aqui para falar sobre a segunda parte sobre a predestinação. Falamos na primeira parte sobre a definição de predestinação. Vamos falar agora predestinação e fatalismo, tá bom? A fim de entendermos predestinação, é necessário distingui-la de fatalismo. Vamos entender agora o que é fatalismo. Fatalismo é uma crença herética que atribui as ações do homem e as escolhas ao determinismo de Deus. Ou melhor, Deus decide o que os homens farão. Oh meu Deus do céu, como que Deus vai decidir o que você irá fazer? Será que Deus vai decidir que alguém tem que ser um assaltante? Será que Deus vai decidir que alguém tem que ser uma prostituta? Será que Deus vai decidir que alguém tem que ser um viciado? Será que Deus tem que decidir que alguém vai ser um assassino? Ora, aí Deus toma essa decisão e depois Deus irá julgar essa pessoa como essa pessoa tivesse culpa por ela já está programada para isso. Então não tem lógica essa crença e nós podemos descartar ela. Eles querem dizer que Deus que determinou. Meu Deus do céu, Deus determinou que todos podem ter o direito de escolher. Porque nós temos o livre-arbítrio. Predestinação tem a ver, olha bem, predestinação tem a ver somente com os atos e escolha de Deus. Deus que escolheu eleger antes da fundação do mundo. Deus que escolheu Jesus para morrer na cruz para salvar a humanidade. Deus quem fez essa escolha e colocou para nós, para que nós agora possamos olhar para Ele e segui-lo de livre e espontânea vontade. Pois bem, predestinação tem a ver somente com as escolhas e os atos de Deus. Ou seja, muitas vezes os atos de Deus são determinados pelas escolhas do homem, ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Cada homem, no entanto, é responsável por todas as decisões que tomar durante a sua vida. Cada um vai ser responsável, cada um é responsável pela decisão que tomar. Deus não te programou para você ir para o inferno. Deus não te fez para você se perder eternamente. Deus fez você, Deus me fez, Deus fez o ser humano para servi-lo, para adorá-lo, para segui-lo e para obedecê-lo. Mas o homem, por ter essa liberdade de escolher, por ter essa liberdade de tomar decisão, o homem pode escolher outro caminho, como foi o caso, escolheu outro caminho. O homem decidiu não estar submisso à vontade do Criador, e o Criador respeita isso, mas está disponível para mim, para você e para o ser humano, o caminho mais conveniente para nós e para Deus, para seguir. Agora, temos que escolher. Essa verdade é também ligada ao mundo físico. Observemos que Deus tem predestinado as leis da gravidade. Deus tem predestinado várias outras leis. Um exemplo é como as leis da gravidade. Por exemplo, se um homem decidisse jogar de um prédio, um homem que decidiu, Deus determinou aquele dia, aquela hora, para esse cidadão se jogar do prédio.
Deus te deu a vida, você ficou 9 meses no ventre da sua mãe. Você se tornou um ser consciente, passou a refletir, um ser inteligente. Você acha que Deus fez você para ter esse fim trágico? Ou Deus, um Deus bondoso, amoroso, que não poupou o Filho, antes da fundação da terra, já tinha predestinado ou já tinha feito a oferta desse Filho para me resgatar e para te resgatar, porque Ele iria querer que você se jogaria de um prédio, ou na frente de um carro, ou pulasse num penhasco. Não tem cabimento. Amém? Se uma pessoa desobedecer essa lei, que é a lei da gravidade, e lançar-se de uma montanha, a sua morte será a consequência da sua própria decisão. Então, tudo que acontecer conosco no plano terreno é de responsabilidade nossa por causa das nossas decisões. Amém? Ao pensar, porém, sobre esses fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias desse mundo são resultados diretos das decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Olha, não são somente as tomadas pelo homem por Deus. Muitos incidentes chamados atos de Deus são realmente resultado de um ato do homem Adão. Por que o homem pecou? Por causa do pecado do primeiro homem, nós temos tragédias, nós temos enchentes, nós temos terremoto, nós temos contenda, nós temos guerra. Por causa disso tudo, não podemos falar que é ato somente de Deus. Isso é um ato do homem também. Quem faz as guerras? É Deus que faz as guerras? É Deus que quer matar as mulheres grávidas com a bomba atômica? É Deus que quer matar os velhinhos com a dinamite? É Deus que quer jogar bomba para destruir a humanidade? Não. Deus é o Deus da paz. O Deus da Bíblia é o Deus da paz. E Jesus veio, o príncipe da paz, é Jesus Cristo. E quando nós estiver diante desses fatores, dessas guerras, desses terremotos, dessas enchentes, desses maremotos, não devemos culpar a Deus ou querer se afastar dele. Nós temos que se aproximar mais dele, para que ele possa nos guardar e nos livrar desse mal. Então, predestinação e fatalismo. Predestinação é do ponto de vista de Deus. Eu sou responsável pelos meus atos. Você é responsável pelos seus atos. O homem responderá pelo aquilo que ele decidir, aquilo que ele escolher. E Deus fez o homem para ser santo. Deus fez o homem para ser coroa da sua criação. Deus fez o homem para adorá-lo. Deus fez o homem para viver eternamente. Então, desse ponto de vista, entendemos que todos são predestinados do ponto de vista de Deus para vir ao mundo. Agora, quando eu decido, quando eu tomo uma decisão A ou uma decisão B, é de responsabilidade minha, é de responsabilidade sua, é de responsabilidade de cada um, tá bom? A predestinação e o crente. Olha bem, mediante o planejamento predeterminado por Deus, que é a predestinação, Deus fez um planejamento, que é a predestinação, a salvação é oferecida a todos. Deus não chamou ninguém para se ferrar.
Deus não chamou ninguém para ir para o inferno. Não. A salvação foi disponibilizada e está disponibilizada para todos. Agora, cada um pessoalmente tem que fazer a sua escolha, tem que decidir. Olha o que está escrito aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler junto? Timóteo, para a nossa reflexão. Para não ficar só no meu comentário, vamos ler a palavra de Deus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz. Só um minuto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Já ia ler no lugar errado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz. A palavra do Todo-Poderoso. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 diz assim. Vamos ler o 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, olha o que está escrito, hein? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o que está escrito. Ele quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Como que ele predestinou alguém para se ferrar? Isso não tem cabimento. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento. Entenderam? É o que está escrito. Nós não podemos mudar o que está escrito. Ele quer que todos os homens se salvem. Nós temos ainda, vou deixar para vocês pesquisarem, Atos 17, 26 e 27. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Tá bom? Deus não somente planeja uma maneira do povo conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na sua vida espiritual. Olha o que diz em Romanos, que a gente acabou de ler. Lemos no início, ó. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ora, ele predestinou e colocou Jesus para ser um exemplo, para nós sermos seguidores dele. Também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente de corresponder em obediência. Esta provisão para glorificar a Deus é limitada para o crente que corresponde aos apelos do Espírito Santo. Tem que atender o chamado, tem que atender o pedido. Você foi chamado, eu fui chamado, todos. Está disponível para todos. Agora, pode recusar, pode aceitar. Olha só, 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olho viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É coisa boa que Deus tem para mim e tem para você. Para todos, todos que quiserem, todos que decidirem, todos que aceitarem. Não é somente um grupinho privilegiado, não. Tá bom? É para todos. A oferta, o chamamento é para todos. Agora a decisão é individual. Note os seguintes versículos que nos deixam ver mais profundamente o que o Pai tem planejado para o crente. Efésios capítulo 1, versículo 5, olha o que diz. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo. Efésios ainda 1, 11 e 12. Predestinados
a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, quer ser predestinado para a glória de Deus? Vem para Cristo. Se junte a Cristo. Se aproxima de Cristo. Segue a Cristo. Permaneça em Cristo. Aí você, eu, nós e todos estaremos dentro do plano da predestinação, dentro do plano da eleição, porque precisa eu, você, nós tomarmos essa decisão para que estejamos dentro do plano, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu conto com a colaboração de todos. Dê o like, divulgue no seu WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Mande para o seu amigo, manda para a sua amiga, coloca no grupo da família. Talvez você já tenha essa informação, talvez você já está dentro desse plano, ou você já faz parte dessa predestinação, dessa eleição. Você já está dentro, mas você conhece pessoas que não estão. E às vezes as pessoas pensam que é tão difícil. As pessoas pensam que, ai meu Deus do céu, como é ser isso? É simples, basta você crer em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Basta você permanecer em Jesus, você será salvo. Você estará salvo, porque Ele não fez você para sofrer. Ele não fez você para morrer eternamente, não. Tanto é que Ele deu o Filho dele por causa de mim e de você, tá bom? Conto com a colaboração de todos. Dê o like, diga se você gostou, não gostou, se está faltando alguma coisa para complementar. Nós estaremos de volta no próximo vídeo. Iremos estar falando mais sobre a palavra de Deus referente à salvação. Todos fiquem em paz e tenham uma boa tarde.